Muito boa tarde, Flávio. Flávio, nosso convidado na tarde de hoje é o cirurgião dentista e implantodontista Rodrigo de Córdova, que vai nos falar sobre o implante. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Jaime. Boa tarde, Flávio. E boa tarde aos nossos telespectadores. Doutor, vamos falar nesse primeiro bloco sobre o implante, como é feito e os custos disso, doutor. Eu quero explicar um pouquinho para vocês aí de casa o que a gente pode fazer quando está faltando um dente ou todos os dentes na boca, tá, Jaime? Então eu trouxe um modelo aqui para tentar esclarecer um pouco mais para vocês o que a gente faria se não tivesse um dente, se tem a falta de um dente. Então vocês podem observar aqui, tem dois dentes e vocês perderam esse dente aqui do meio, tá? Então, cabe eu explicar para vocês aí de casa que existem várias técnicas para solucionar a falta desse dente, tá, Jaime? Não precisa só fazer o implante, apesar de o implante ser o melhor tratamento. Eu vou explicar para vocês 3 maneiras que teriam para suprir essa falta de um dente e quais as vantagens e as desvantagens de cada uma delas, para que vocês em casa pensem, analisem cada caso que vocês tenham e vejam o que seria melhor para vocês, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, Jaime, a falta desse dente aqui do meio, né, na boca do paciente, a primeira maneira que a gente tem de solucionar isso seria com a PPR, que é uma prótese parcial removível. O pessoal chama de ponte móvel, tá? Qual é que seria a vantagem dessa ponte móvel? A vantagem dela seria que ela fica pronta num período de tempo relativamente curto e ela tem um custo mais baixo, ela custa menos. Tá? Termina por aí a vantagem. As desvantagens delas são, primeiro, que é uma prótese de tirar e colocar. Seria aquela prótese, vocês já devem ter visto em casa aquelas pessoas que tem aqueles grampinhos que aparecem quando fala, tem umas que tem céu da boca também, né? E é aquela prótese de tirar e colocar. A pessoa precisa tirar toda vez que for escovar os dentes, precisa colocar de volta, né? E essa seria a principal desvantagem dela, tá? Outra desvantagem é que ela não vai permitir que o osso permaneça no mesmo lugar. Porque quando a gente perde um dente, Jaime, além de perder o dente, com o passar do tempo, vocês vão perdendo o osso que suportava aquele dente também. Quem ali em casa tiver falta de um ou mais dentes, pode passar o dedo assim por dentro na boca e vai notar que onde falta aquele dente, muito provavelmente já tem uma depressão, já está começando a afundar aqui, porque o osso só existe em função do dente. Você perdeu o dente, vai perder o osso. Então a PPR, prótese parcial removível, seria a primeira maneira de solucionar essa falta desse dente, Jaime. Você coloca, é uma prótese de colocar e tirar, ela custa um pouco menos, né? Só que ela tem essas desvantagens. A segunda maneira que teria de fazer isso seria através de uma prótese fixa ou uma prótese adesiva. São duas próteses semelhantes. É aquela em que o dente, no caso de uma prótese fixa, os 2 dentes do lado são desgastados e é feita uma prótese com uma peça com 3 dentes unidos para suprir essa falta desse dente. Qual é que seria a vantagem disso? Você não precisa tirar e colocar ela, né? E o custo dela também não é uma vantagem muito grande, porque ela tem um custo mais alto que o APPR, que é uma prótese removível. Estou conversando aqui com o Dr. Rodrigo de Córdova, que é cirurgião dentista e implantodontista, que está nos trazendo essas informações nessa tarde aqui do Você Precisa Saber. Eu volto no próximo bloco com mais informações para você. Estamos de volta nesse segundo bloco aqui dentro do Você Precisa Saber, hoje conversando com o Dr. Rodrigo de Córdova, que é cirurgião dentista e implantodontista, que está nos trazendo informações nessa tarde de variedade. Doutor, nós falamos da ponte, né, da removível, e falamos do dente que fica preso nos outros dentes, nos outros 2 dentes. Ou adesivo. E agora vamos falar no implante, doutor. Exato, né? A melhor situação seria colocar um implante,
tá? O que seria um implante? A gente tem essa falta de dente aqui e no local onde foi perdido o dente é feita uma cirurgia rápida onde é colocado um parafuso de titânio, tá? Existem várias marcas de implante, mas é colocado um parafuso de titânio dentro do osso que vai fazer o papel da raiz do dente, Jaime. Em cima disso é colocado o dente depois. Então, em cima de onde foi colocado a raiz do dente, é colocado também a coroa do dente e o paciente fica com o dente como se fosse um dente natural. Tempo de tratamento para fazer um implante, doutor? Olha, o tempo de cirurgia para se fazer um implante, hoje em dia eu demoro em média ali uns 20 minutos para fazer um implante, tá? E conforme for o caso do paciente, ele coloca o implante e já sai com um dente provisório colocado em cima. E todas as pessoas se preocupam com dor. É um tratamento indolor. Como é uma cirurgia eletiva, é uma cirurgia delicada, por incrível que pareça, os meus pacientes, nesse tempo que eu tenho de experiência, relatam que fazer um implante não dói, incomoda menos do que para tirar um dente, Jaime, né? Porque antes da cirurgia eu já passo para o paciente uma medicação de analgésico, de anti-inflamatório, já antes de fazer a cirurgia, então o paciente não sente nada. Tipo de material usado para não ter o problema da rejeição? Nenhum implante tem problema de rejeição porque ele é feito de titânio, tá? Todos os implantes são feitos de materiais biocompatíveis, que são aqueles materiais que a gente pode colocar dentro do osso que o organismo não vai rejeitar, né? E o implante de titânio, ele tem essa propriedade de ósseo integrar, de que o osso colhe nele e a probabilidade de rejeição é mínima. Tanto que os implantes que eu trabalho, eles, por incrível que pareça, vêm com um certificado de garantia de 10 anos, Jaime. Então, você sabe que quando a gente trabalha com o ser humano, o que para mim pode ser remédio, para você pode ser veneno. A gente não pode garantir as coisas, mas esses implantes são tão bons que eles vêm com certificados de garantia de 10 anos de osseointegração. Então, para você que assistiu a nossa matéria, a nossa entrevista com o Dr. Rodrigo de Córdova, que é implantodontista, que tem aí o seu problema, estava pensando, estava na dúvida de fazer um implante, você hoje teve uma lição, uma aula sobre isso aqui no Você Precisa Saber. Doutor, muito obrigado e você tenha uma boa tarde. Boa tarde a todos vocês, boa tarde para você, né, Jaime? E para o Flávio também. E que você siga o seu dia feliz da vida. Always know, 'cause you make me smile, even just for a while.